Olá, ser humano, sou Ciro Belo, pós-graduando em Prescrição Avançada de Treinamento e, no vídeo de hoje, vou provar por A mais B que não existe exercício bom para perna na polia. As máquinas para perna geralmente costumam ser muito caras, então para academia... Gatinho, se acalme. Então para academia é vantagem ter exercícios alternativos que usem pouco material. Por isso é muito comum os professores passarem exercícios com halter, exercícios com kettlebell e alguns exercícios na polia, porque senão o dono vai ter que investir mais dinheiro. Mas como ele não quer o seu bem-estar, ele quer o bem-estar do bolso dele, beleza, temos acesso a recursos limitados e aí você poderia tranquilamente fazer muitos exercícios com halter e kettlebell ou então peso livre ali, ó. E massa, você ia ter resultados massa para toda a sua perna. Claro, quando a gente observa a maioria dos estudos, sempre vai ter um déficit em relação à parte posterior da perna, o que justificaria, com a ciência que a gente tem hoje, você fazer isolados desse. Mas tanto panturrilha, quanto quadríceps, quanto glúteo são perfeitamente trabalhados só em você fazer um simples agachamento bem feito, arrastando a raba no chão. Agora, quando a gente pega a polia, o primeiro fator que torna todo exercício na polia uma bosta, e não é uma bosta sólida, é uma bosta daquelas bem mole que você geralmente faz depois de 4 dias de carnaval que você bebeu mais álcool do que água, e aquela coisa pastosa sem consistência, pois bem, esses são os exercícios na polia. Por quê? Não tem estabilidade. Quando você tá ali trabalhando na polia, fazendo o que quer que seja, o cabo tá geralmente no finalzinho da sua perna, então você tem uma alavanca muito grande. Se você for como Ciro Belo, eu tenho exatos 1 metro de perna. Então, esse 1 metro... Gato, para de balançar a câmera, por favor. Já lhe dei comida, não precisa ficar revoltado. Quem mais você quer? Enfim, a câmera está tremendo porque o gato tá pulando no tripé. Ele está possesso em fúria. Gato, carinho, amor e comida. E água gelada. Não foi o bastante? Vem pra cá. Quando você está na polia fazendo o que quer que seja, a alavanca é muito grande. Então você vai ter 1 metro e um fio puxando. Quanto maior a alavanca, maior o grau de liberdade e maior a instabilidade. Você vai ter que fazer um controle muito maior de músculos muito pequenininhos aqui para poder ajustar e esse movimento ser mais estável. O que ocorre é que o nosso cérebro tem mecanismos de proteção. O nosso músculo é capaz de fazer pelo menos 3 vezes mais força do que a gente acha que a gente consegue. Só que se ele fizer essa força, é capaz dele estourar um ligamento, é capaz dele arrebentar o próprio músculo ou uma articulação, enfim. Então o nosso corpo tem células especiais, tem sensores especiais espalhados na fibra muscular que limitam o quanto de força a gente consegue fazer. Como? Ele faz uma estimativa. Para mover essa caixa, você precisa de tantos por cento da sua força. E ele vai para poder otimizar tanto o trabalho e preservar a integridade muscular. Só que quando você tem instabilidade na parada, o cérebro percebe, ei cara, ele pode se arrombar se ele fizer isso, ele pode se machucar. Então vamos limitar o tanto de força que ele é capaz de gerar para assim não causar danos pra gente e a gente não ficar machucado 1 mês, e nesse 1 mês a gente não conseguir caçar e ver um tigre de sabre e comer a gente. O nosso corpo é muito inteligente. É a gente que não é inteligente o bastante para usar ele da maneira correta. Mas continuando, instabilidade. A segunda parte é, quando a gente pega os princípios de treinamento, uma das coisas que a gente tem que ver é a sobrecarga progressiva. Conforme o músculo vai ficando mais forte, a gente tem que desafiar ele, tornando o exercício mais difícil. Ou aumentando a carga, ou aumentando a quantidade de repetições. Quando você faz isso, você garante que o nível da dificuldade está aumentando. Então você demanda que o seu corpo se adapte. Quando você vai fazer essas marmotas na polia, difícil para você subir de um pratinho para outro é tão complicado e você vai ter que fazer umas 20, umas 30 repetições, sabendo já que tudo não vai ser recrutado porque tem esse fator limitante da instabilidade. Então, quando você vai tentar trabalhar com muita carga nessas máquinas também, vai ocorrer esse acidente que a gente viu aqui no vídeo. A gente tem que lembrar que, principalmente o glúteo, né, que é o maior alvo de quando a gente faz esses exercícios de polia, o glúteo é um músculo muito forte. Então, para você dar o estímulo necessário para ele, ou você vai ter que entupir de carga, sendo uma coisa desafiadora, ou você vai ter que fazer muita repetição até você sentir ele queimando assim ao infinito e além. E é difícil dar esse estímulo com pouco peso. Então seria mais fácil você colocar uma carga intermediária e fazer uma quantidade de repetições ali entre 10 e 15. Porém, quando você vai brincar nessas polias, você está fazendo uma coisa submáxima, você não está nem perto do todo o potencial do seu glúteo. Mas você pode falar, não, na polia eu faço exercícios ou de abdução ou de adução. O que ocorre? A não ser que você esteja lesionado, você esteja fazendo acompanhamento com fisioterapeuta, que aí ele vai ter que analisar o seu padrão de movimento, alguma coisa que tem ali que você precisa corrigir, alguma assimetria, e ele vai passar esses exercícios. Só que ele vai passar no consultório
dele, com a supervisão dele, garantindo que você está trabalhando ali para corrigir esse déficit. É uma coisa. Agora, na academia, se você é saudável, se você não tem nenhum problema, não há necessidade de isolar. Ao fazer o simples agachamento, você está garantindo que todos os músculos da sua perna estão sendo trabalhados. Não estou dizendo que o estímulo de hipertrofia vai ser igual e nem que vai ser eficiente para todos, mas eles estão sim sendo recrutados porque a gente precisa ter uma estabilização do movimento para você não cair e nem para o seu joelho balançar, essas coisas. Então, essa parte de adução e abdução é muito dispensável. Então, se já é dispensável, você não precisa fazer nem as cadeiras adutora e abdutora, para que fazer na polia, que já vai ser instável e já vai ser ineficiente. Mas vamos continuar. Agora, com um vídeo de um doutor, professor de pós-graduação, falando aqui exercício suprassumo do chorume. Era melhor tomar um dinheiro de merda ou fazer gargarejo com esgoto. Mas vamos ver. A variação Krause de extensão do quadril na polia alta normalmente é treinada com o ponto de aplicação da resistência preso ao tornozelo do praticante. Segura na mão de Deus, segura. No entanto, após uma sugestão do professor André Albuquerque, nós mudamos o ponto de aplicação da resistência para uma região próxima aos joelhos da praticante. Essa estratégia visa reduzir o braço de resistência, logo possibilitando aumentar a progressão da carga de treinamento com uma facilidade um pouco maior. Quando você vai fazer um exercício desse, antigamente ele fazia essa marmota botando o cabo aqui no tornozelo. Então a gente vai ter um torque, que vai ser, torque é o tamanho da alavanca, vezes a força que está puxando, vezes o seno da força e o ponto da alavanca. Esse seno a gente pode medir com um aparelhinho chamado goniômetro, que é um medidor de ângulos. Massa? Massa. O que ocorre? Como a variação de ângulos vai meio que continuar a mesma, né? Eu fazendo aqui não vai ter tanta mudança. O que eu estou mudando entre fazer aqui e fazer aqui é o comprimento da alavanca. Vamos pegar meu exemplo arredondando? Eu tenho 1 metro de perna, seria 50 centímetros aqui, 50 centímetros aqui. Se eu chamo isso de X, eu tinha uma força puxando 2x. Agora, bem aqui, ó, vai ter metade da alavanca. Como tem metade da alavanca, naturalmente eu vou conseguir pegar o dobro de carga para gerar o mesmo trabalho. Eu estou mais forte? Não, eu só mudei a alavanca. Vai ter uma falta de sensação psicológica de que você está mais forte, mas se você não mudasse o peso, você aqui que estava fraco, porque a sua capacidade de gerar força aqui aumentou. De fato, há uma vantagem entre fazer aqui, porque quanto menor a alavanca, menor a instabilidade. Beleza, mas esse negócio tipo, cara, se diminuiu a alavanca, o peso vai aumentar naturalmente, para compensar, a fórmula entre equilíbrio. Mas vamos continuar. Além disso, esse tipo de estratégia tem como intuito aumentar o foco interno para o glúteo máximo, enquanto reduz o estresse para o complexo isquiosural. Bora lá. Eu estou fazendo esse movimento aqui de extensão de quadril. Ele fala que vai diminuir a carga do isquiosural, eu nunca decoro esse nome. Mas enfim, em vez de falar difícil, por que não fala posterior de coxa? Ó, se a polia tá aqui e eu tô puxando, tchuco, tchuco, tchuco. Qual é a diferença disso para eu tô aqui e o meu corpo faz tchuco, tchuco, tchuco? Eu apresento para vocês o stiff, que é um exercício para glúteo e posterior de coxa. Ou seja, vai continuar pegando o glúteo e posterior de coxa igual, só que menos eficiente. O movimento é o mesmo, mas a forma que você está fazendo dá um trabalho inferior, ou seja, está perdendo tempo. Também é importante relembrar que essa sugestão de variação de exercício tem como objetivo trabalhar o glúteo máximo em comprimento longo, uma vez que várias evidências publicadas nos últimos anos têm demonstrado determinada eficiência ou resultante eficiência de hipertrofia significativa com esse tipo de variação. De fato, os estudos mais recentes confirmam a parte mais anabólica de todo exercício é onde o músculo está mais alongado. O filé mignon é onde o músculo está o mais esticado possível. Bora ver aqui. O glúteo, para quem não sabe, é esse músculo que a gente fica no nosso bumbum e ele se contrai para fazer a extensão de quadril essa articulação, e ele se alonga para fazer a flexão de quadril. Aqui, ó. Só que o que acontece? Qual é o ponto de maior alongamento dele? É quando o seu joelho
está o mais perto possível do seu peito. Isso aqui vai variar de pessoa para pessoa, formato anatômico, flexibilidade, formato de osso, essas coisas assim. Mas no geral, a ideia é, quanto mais perto está o seu joelho do seu peito, mais alongado está o seu quadril. Alguns livros citam que essa amplitude vai de 0, retinho aqui, 0, a 125 mais ou menos. Cadê? Aqui, 125. Algumas pessoas mais flexíveis, pode conseguir 150, vai variar de pessoa para pessoa, mas vamos dizer que nessa faixa aqui, o mais alongado é isso. Quando ele faz esses exercícios, daqui para cá, daqui para cá, olha a distância do joelho para o seu peito. É o maior ponto de alongamento? Não, é um alongamento meia boca, ou seja, a pessoa lê o artigo, usa a evidência, mas a aplicação prática daquilo tá distorcida. Porque agora a gente tem um exercício que vai ser menos eficiente, porque ele está comprometendo o recrutamento de força, ele não tem uma boa amplitude, o alongamento não é tão bom, e ele vai ser instável. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Um exercício que você não vai conseguir progredir adequadamente. O nosso corpo é tão forte, tão bonito, bicho, pega uma barra, coloca nas costas e tenta trabalhar para agachar o melhor possível toda vez. O problema é que as pessoas não sabem nem sequer ensinar o agachamento. Um agachamento bem feito, você tem que começar primeiro, supondo que aqui sejam os meus pés, você tem que encontrar uma posição de pés, geralmente a minha mais ou menos é essa, que te permita descer o máximo possível sem cair para trás. Ah, mas a coluna vai dobrar. É, vai dobrar, porque ela dobra. Isso é uma coisa que sempre me incomodou, essa hipocrisia maromba de se preocupar com a coluna no agachamento, dizendo, o agachamento tem que ser só 90 graus, porque a coluna... Mas esses mesmos caras, quando vão fazer a remada, só faltam se envergar todo, as costas dobram, eles roubam com a perna, faz tudo... compromete a coluna, mas não. Para a remada pode comprometer a coluna. O agachamento que vai destruir a coluna. Não faz o menor sentido, não tem coerência. Então assim, gente, não existe exercício bom para perna usando a polia. É o básico que funciona. Qual é o básico? Agachamento, levantamento terra, levantamento romano, stiff, banco romano, mesa e cadeira flexora, o afundo. São exercícios simples. E claro, né? Leg press, que é um dos melhores exercícios, leg press. Por quê? O leg press 45, tu tá ali, tu não tem pra onde correr, tu tá com as costas apoiadas, tu vai conseguir descer o máximo, dependendo da tua amplitude, tu quebra aqui a perna assim, ó, pro ladinho, tu consegue bater o joelho no peito, tá tranquilo, tu só tem que empurrar, não tem instabilidade, tu consegue colocar uma carga razoável e fazer até a falha, sem medo de cair, sem medo de se machucar. Mas, um leg press, eu digo isso porque eu tô pesquisando, um leg press ruim custa R$5.000, um leg press bom custa R$20.000. Um dono de academia não quer comprar muitos leg press. Se eu tivesse uma academia, eu ia fazer um corredor só de leg press, que é justamente, cara, se eu tenho o melhor exercício, tá aqui, o melhor agachamento, mas também vamos pro segundo melhor, tá, leg press. Eu tenho que ter muitas opções para pessoas fazerem agachamento sem aquele conflito de fila. E eu tenho que ter muitas opções para pessoas fazer o leg press sem muito conflito de fila. Para aí eu não tenho que ficar inventando exercício ruim que não vai trazer os benefícios que os meus alunos precisam só em prol do meu faturamento financeiro, do meu fluxo de pessoal dentro da academia ser rápido, porque eu quero atender a maior quantidade de pessoas possível, não pensando na saúde, bem-estar, hipertrofia, qualidade de vida delas, mas sim de elas me gerarem o menor custo possível para me dar o maior lucro possível. Mas esse cara é doutor, ele sabe o que ele tá falando. Fica aqui então mais uma sugestão para vocês e eu sugiro que vocês testem com as suas clientes. Testem com as suas clientes. Publiquem esse teste na rede social e me marquem nos seus stories. Olha, talvez houvesse um tempo em que a pessoa ter doutorado significasse alguma coisa muito, caramba, esse cara é bom. Mas hoje em dia, se você tiver tempo e dinheiro, você consegue doutorado em qualquer coisa, se você quiser. Não quer dizer que você é autoridade máxima naquilo. E ainda que você seja, você se especializou numa coisa específica. Não quer dizer que para todo o resto da sua área você vai ser o bambambam. Aí você pega um cara desse que tem uns 4 anos de curso, tem mestrado, tem doutorado e ainda fala abobrinhas, coisas sem pé e sem cabeça. Aí eles querem criar um curso paralelo à educação física, curso de treinador, 1 ano de duração. Tu acha que um cara com 1 ano de duração vai ter o mínimo de base para saber o que é bom e o que não é? O mundo está perdido.
O pessoal estuda para questionar o básico e aí inventa coisa que não funciona e vender curso, ganhar dinheiro, e capitalismo e as pessoas que se lasquem. Só lembre de uma coisa, não é o estudo que liberta, é o estudo correto que liberta. Porque a pessoa pode sim passar um vídeo todo estudando errado e aprender o errado e espalhar o errado e não é porque ela desperdiçou uma quantidade significativa de tempo com algo que não é o certo que torna certo. Porque o certo sempre vai ser certo, você sabendo dele ou não. Cabe a gente tentar estudar para tentar chegar perto de descobrir, arranhar assim, talvez isso, os estudos indicam, a ciência prova, e tentar cada vez mais chegar mais perto da verdade. Mas isso é uma coisa que demora, sabe? O que dá esse espaço para pessoas mal intencionadas ou não tão bem capacitadas disseminem esse tipo de desinformação. Mas é isso. Um beijo, eu estou aqui para espalhar amor, carinho e a verdade para vocês. E se você quiser ver um vídeo que tem a explicação científica de quais são os melhores exercícios para glúteo usando ciência, clica aqui. Valeu!